Amém, amém. Reverendo Cândido, a Fátima, tá aí. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos na sessão 6, período ali dentro da cronologia dos evangelhos, do período da festa de Sucote até o mês de Aviv, que seria o ano novo bíblico. E hoje a parte 3 da sessão 6, o título do nosso estudo de hoje é Buscai primeiro o reino de Deus. Esse estudo ele abrange a semana 44 até a semana 53 das 70 semanas de ministério do Messias. E ela está dividida em 4 pontos. O primeiro evento, Yeshua janta na casa de Lázaro, Lucas 10, 38 a 42. O segundo evento, Yeshua ministra nas terras além do Jordão, João 10, 40 a 42 e Lucas 11, de 1 a 36. O evento 3, Yeshua janta com um grupo de fariseus, Lucas 11, 37 a 54. E o evento 4, Yeshua ministra a uma multidão, Lucas 12, 1 a 13, 9. Eu queria pedir para vocês que abrissem as suas Bíblias em Lucas, porque praticamente o nosso estudo de hoje vai ser focado em Lucas. E hoje nós vamos ler tudo, né? Normalmente eu pego apenas alguns temas centrais e eu desenvolvo ali um estudo baseado em algum aspecto fundamental para a gente entender, né? E aí eu foco naquilo ali. Só que o estudo de hoje ele não tem assim um tema central no qual eu poderia focar nele e expandir um estudo a respeito dele, buscando diversos textos da palavra de Deus, né? Mas existem muitas coisas importantes para a gente ver dentro dos textos que vão ser tratados aqui. Então, o que eu vou fazer a gente vai começar a leitura por Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, e à medida que nós formos lendo, eu vou fazendo alguns comentários relacionados àquilo que eu considero importante dentro do objetivo desses estudos que eu estou fazendo, que é a cronologia dos evangelhos, né, buscando compreender ali a mensagem central que o Messias veio nos trazer. Então eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Em algum momento eu vou citar algumas outras escrituras, mas foquem apenas ali, está me acompanhando em Lucas, e a gente vai estar lendo junto aqui. Então vamos aí para o evento 1. Yeshua janta na casa de Lázaro. Lembrando que na semana passada nós estávamos falando que Yeshua foi ali para a região de Jerusalém durante a festa da dedicação, a festa de Hanukkah, né? E ali ele fez alguns ensinamentos, ele se apresentou ao povo como sendo a luz do mundo, ele curou um cego de nascença, o que segundo o judaísmo era, na expectativa ali dos rabinos, era um sinal de que provaria que alguém era o Messias, que era a cura de um cego de nascença. E apesar disso, eles continuaram condenando Yeshua porque ele curou esse homem num sábado e transgrediu algumas das regras inventadas por eles, né? E então eles não puderam aceitá-lo, eles pressionaram, até mesmo tentaram matá-lo por algumas das coisas que ele disse ali. E aí, durante esse período da festa, ele vai para a cidade de Betânia, né? E ali na cidade de Betânia ele é recebido na casa de Lázaro. Então, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42 diz o seguinte: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã Marta, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, naquele momento ali, Yeshua fala, né, não é que ele estava sendo grosseiro com Marta, mas ele estava mostrando para Marta o seguinte: olha, vocês estão tendo a oportunidade de ter na sua casa o Messias de Israel, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e você está mais preocupada com os afazeres da casa do que está aqui na minha presença. A sua irmã fez a escolha certa, né? E uma coisa que chama a atenção é que muitas vezes, quando nós estamos na presença de Deus através da palavra escrita dele,
Às vezes na nossa mente nós pensamos mais em focar no trabalho que nós podemos fazer para Deus do que, na verdade, absorver o alimento que Deus tem para nos dar. Né? E eu, durante o período que eu vivi dentro da igreja, eu vi que muitos pastores e líderes dentro da igreja, muitas vezes eles tiveram a sua própria vida espiritual comprometida porque eles pensavam tanto no trabalho físico, que eles deixavam de lado a questão espiritual, e quando eles davam conta disso, a vida deles já tinha virado uma bagunça, a própria vida espiritual deles já havia sido comprometida por tudo isso, né? Porque eles pensavam apenas em apresentar um trabalho físico diante de Deus. E a gente tem que estar preocupado em, primeiramente, nos alimentarmos. Né? Até mesmo no trabalho físico do dia a dia, se a gente não se alimentar direito, na hora que a gente for tentar fazer o trabalho físico, nós vamos padecer. Então, no que diz respeito à palavra de Deus, é a mesma coisa. Se nós primeiro não buscarmos o alimento que vem de Deus e tentarmos apenas apresentar para Ele algum tipo de trabalho físico, né, vai acabar que nós não vamos conseguir apresentar nenhum nem outro. Porque nós não vamos ter nos alimentado com o alimento espiritual que nos fortalece e que nos capacita a vencer todas as dificuldades da vida, principalmente as batalhas espirituais. E, por outro lado, isso vai impedir que a gente consiga apresentar a Deus algum tipo de trabalho físico que a gente gostaria de fazer para Ele aqui na Terra. Então a gente tem que ter isso em mente. Aí abre um pequeno parêntese aqui no início do evento 2, onde Yeshua ministra nas terras além do Jordão. João capítulo 10, versículo 40 a 42 diz o seguinte: E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou, e muitos iam ter com ele, e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. E aí a gente continua em Lucas capítulo 11, versículo 1 a 36, e aí eu vou lendo algumas partes e eu vou fazendo alguns comentários naquilo que está sendo dito aqui por Lucas. Então, durante esse período em que ele estava ali na região além do Jordão, mais precisamente na região perto do Mar Morto, ele começou a ensinar ali para as pessoas logo após o período da festa, da dedicação à festa de Hanukkah. E aí Lucas 11, de 1 a 4, nos diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal. Esse aqui, na verdade, é a segunda vez que Yeshua ensina essa oração. A gente viu em episódios anteriores, né, na verdade foi na ocasião do Sermão da Montanha, durante aquele período ali do Sermão da Montanha, os discípulos chegam para Yeshua, né, os 12, na verdade, aqui no caso eram já outros discípulos, mas ali naquela ocasião em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, não lembro exatamente aonde está a oração ali, mas durante o período do Sermão da Montanha, os discípulos, os 12, chegam para ele e pedem para ele: nos ensina a orar, nós queremos saber orar. Né? E a expectativa deles ali naquele momento era o seguinte: os fariseus, os líderes das sinagogas, eles já têm as várias orações bonitas dele. De repente o Senhor tem alguma oração extraordinária para nos ensinar. E Yeshua de imediato ele corta ali o barato deles, a expectativa deles, e fala para eles o seguinte: olha, se vocês querem orar, não façam como eles, que fazem suas vãs repetições, que querem aparecer, que querem chamar atenção, não sejam como eles. Porém, orem assim. E aí ele instrui eles nessa oração que a gente conhece como sendo a oração do Pai Nosso. O problema é que aqueles que veem Yeshua claramente falando: eu não estou te ensinando isso para vocês fazerem dessa oração algo que eles fazem, apenas uma repetição. Eles pegaram a oração de Jesus e fizeram dela uma repetição. E aí existem muitos hoje em dia que continuam fazendo uma repetição em cima da oração de Jesus, que não era para ser uma repetição, era para ser um modelo de oração. Por outro lado, existem aqueles que têm o entendimento
da verdadeira mensagem que Yeshua veio trazer, no que diz respeito à obediência à lei de Deus, e eles ignoram o ensinamento de Yeshua, que criticava os fariseus com relação às suas orações decoradas, e eles adotam a oração dos fariseus como uma prática de oração no seu dia a dia. Eles ficam admirados de tão belo que são as orações, que realmente são bonitas. O meu filho, por ele frequentar uma escola judaica aqui em Londres, ele tem o livro de oração, né, que eles usam lá na escola. E se você for ler, realmente, a maneira como as orações são feitas, muitas vezes são baseadas no próprio texto bíblico, elas são muito bonitas. Só que Yeshua falou, ele nos advertiu, não faça da oração uma coisa mecânica repetitiva. Não siga o exemplo deles. Aí o que as pessoas fazem? Elas vão lá e pegam o livro deles e trazem para dentro das congregações aonde estão adorando Yeshua e fazem aquilo que Yeshua falou para não fazer, as repetições. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Isso não quer dizer que nós não podemos ter, de repente, um modelo de oração, né? Ou principalmente se a gente está instruindo uma criança em como orar, a gente ter ali com ela uma oração simples que ela consiga memorizar. Eu mesmo tenho com meu filho, né? Todas as noites, quando a gente vai dormir, se eu tiver ido dormir antes dele, ele faz questão de me acordar e falar, pai, ora comigo. E a gente tem ali a nossa oração, porque ele é uma criança, ele está com 10 anos de idade, agora ele está começando a desenvolver a capacidade dele de repente, começar a formular outras orações. Mas durante a infância, a coisa mais comum é você pegar uma criancinha e fazer uma oraçãozinha decorada com ela, e instruir ela naquilo ali todos os dias. Agora, nós não somos crianças. Nós não precisamos fazer oraçãozinha decorada. Nós temos que falar daquilo que está no nosso coração, né? Ter essa liberdade para poder nos manifestar diante de Deus, nos comunicar com Deus segundo a realidade daquilo que nós estamos vivendo, né? Da mesma maneira que a gente interage com qualquer pessoa ao nosso redor. Então a gente tem que ter isso em mente. Continuando, do versículo 5 ao versículo 13, Lucas 11. Disse-lhes também, qual de nós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver pedido. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, busquei e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. E qual pai de entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. É curioso que essa semana eu estava conversando com uma das irmãs aqui do nosso grupo do Telegram, com a irmã Andréia, e a gente estava falando a respeito disso. Ela me mandou uma mensagem contando uma experiência que ela teve com Deus, né? E eu estava falando a respeito da importância que nós temos em buscar ter uma vida de oração diante de Deus. Muitas vezes, e isso é comum quando a gente entra nesse redescobrimento da palavra de Deus, né, reaprendendo a ler e a entender aquilo que está escrito sem a lente da denominação que nós crescemos nela, ou sem a lente do próprio catolicismo, que permanece em todas as denominações cristãs até hoje, e que influencia a maneira como se lê a Bíblia. Mas quando a gente tenta retornar para aquela leitura e aquela interpretação segundo os parâmetros da igreja primitiva, a igreja que conviveu, que andou com Jesus, a tendência é que nós passemos a focar muito na letra escrita. E aí a gente quer adquirir conhecimento, e a gente esquece de lado o tempo para a oração. E eu estava até falando com a irmã e admitindo para ela, né, que isso é algo que eu preciso trabalhar na minha própria vida. Às vezes a correria do dia a dia é tão intenso
que não te sobra tempo muitas vezes, né? Dentro da nossa própria organização, a gente acaba não deixando sobrar tempo para estarmos na presença de Deus, conversando com Ele, orando, né? Pedindo a Ele que intervenha ao nosso favor, pedindo a Ele que supra as nossas necessidades. E o que Yeshua está ensinando aqui é justamente isso. Insista, peça, esteja ali na presença do Pai. Se vocês que são homens não vão negar para os seus filhos, se vocês que são seres humanos, que têm toda a sua natureza egoísta, que têm toda a natureza da própria carne e do pecado ainda habitando em vocês, não serão capazes de negar por muito tempo o que um amigo seu vai te pedir, quanto mais o Pai que está no céu. Só que para que isso aconteça, ele fala claramente, você tem que bater, você tem que insistir, você tem que pedir e continuar pedindo. E é lógico que quando a gente estuda a totalidade da palavra de Deus, tem uma outra passagem que Yeshua chega a virar e falar o seguinte, que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o seu próprio proveito e não segundo a vontade do Pai. Então é lógico que a gente não vai pedir qualquer coisa que nós sabemos que é fora daquilo que Deus deseja para nós. Mas o nosso trabalho é pedir, porque através do momento que a gente dedicar o nosso tempo a estarmos na presença de Deus, separando um momento para buscarmos até mesmo entender a vontade dele na nossa vida, e a gente vai conseguir isso através da oração, automaticamente ele vai nos ajudar a redirecionar a nossa oração para ser uma oração que seja de acordo com a vontade dele. Só que isso só vai acontecer se nós estivermos dispostos a dedicarmos tempo. Então isso é algo que muitas vezes falta dentro das comunidades que creem na obediência à lei. A coisa passa a se tornar muito a respeito da letra e o espírito é deixado de lado. E é essencial o espírito para que nós não nos tornemos legalistas. Simplesmente pessoas que têm uma lista de ordens e que aí eu tenho que marcar o meu sinalzinho lá. Hoje eu já guardei o sábado. Eu não comi carne de porco, eu não fiz isso. Ou então para alguns aí, né? Aí eu fiz a minha oração de manhã cedo, minha oração de tarde e minha oração de noite. Tem uns que até essas regras se auto-impuseram, porque Deus não impôs essas regras a ninguém. Mas as pessoas acabam virando uma coisa mecânica que é só a respeito de regras e normas e que eu tenho que cumprir. E não é isso. E Yeshua deixa muito claro, né? O Espírito foi nos dado para Ele nos conduzir em toda a verdade. Então a gente tem que saber balancear a busca pelo conhecimento, mas ao mesmo tempo separarmos tempo para estarmos na presença de Deus, para que esse conhecimento, através do agir do Espírito Santo, ele seja trabalhado na nossa vida, nos conduzindo à verdade. Então, se nós focarmos só na letra, nós corremos o risco de virarmos religiosos, legalistas, baseados apenas em normas. Por outro lado, se nós ignoramos a letra e não dedicamos o tempo necessário para a letra, mas queremos apenas experiências espirituais, nós vamos cair num outro extremo, que é um sistema religioso baseado em emoção e que é contra aquilo que está escrito na palavra, que foi inspirada pelo Espírito. Então nós temos que juntar essas duas coisas para que ele nos conduza a compreender a vontade de Deus na nossa vida. Continuando então, versículo 14 a 26 de Lucas 11. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas eu, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não os achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E achando-a, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Essa é uma realidade que eu creio que ela se aplica também para aqueles que, uma vez tendo conhecimento da verdade de Yeshua, a abandonam e rejeitam Yeshua como Messias. Né? Yeshua usa um outro exemplo onde ele fala do cão que retorna para o seu vômito. Né? A situação dele é pior do que a situação original. E aqui é da mesma maneira. Aquele que, uma vez, de alguma maneira, estava sendo um instrumento do inimigo, né? Sendo prejudicado pela ação do inimigo na sua vida, e vê o agir de Deus para o libertar, se ele ignorar esse agir de Deus na vida dele, a situação é que um dia a situação dele se tornará ainda pior. Então isso é algo também que devemos estar atentos. Lucas 11, 27 a 28. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardem. Para quem está acompanhando essa série desde o início, não é novidade nenhuma nós ouvirmos essas palavras de Yeshua. Porque desde o princípio, o foco dele, a ênfase dele sempre foi em pregar a obediência à vontade de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, é reconduzir o povo à aliança que uma vez havia sido quebrada pelo povo de Israel. A mensagem central de Yeshua, que é o arrependimento, ele é o arrependimento de quê? Justamente de termos transgredido a lei de Deus. Esse é o arrependimento que tem que ter na nossa vida. E uma vez que nós nos arrependemos, nós retornamos para Deus, portanto, nos tornamos obedientes. Então, quando a gente ouve Yeshua falar aqui, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardem, para nós não é surpresa. Mas, para aqueles que veem Jesus dentro da perspectiva cristã, deveria ser. Porque na cabeça deles, Jesus não veio para poder nos conduzir a viver uma vida em obediência às leis de Deus. Ele veio para estabelecer uma nova religião. E aqui Yeshua vira para essas pessoas, né, para essa mulher. A mulher estava dando ênfase aqui ao fato de Maria ter sido um instrumento de Deus que trouxe Jesus ao mundo. E Jesus vira para ela e fala com ela: não, você está enganada. Bem-aventurado é quem faz a vontade do meu Pai. Bem-aventurado é aquele que ouve as palavras de Deus e aguardam. Esses são verdadeiramente bem-aventurados. E aqui uma coisa que nos leva a chamar a atenção é que dentro da fé cristã de origem romana, né, a pessoa da mãe de Jesus, a pessoa de Maria, ela passou a ser exaltada de uma maneira tão grande justamente com base nas palavras do anjo Gabriel, que fala para ela: bem-aventurada és vós entre as mulheres. E aí esse bem-aventurado virou a base de toda uma devoção, né, que dentro da perspectiva de muitos, não daqueles que o fazem, mas de muitos, chega ao ponto da idolatria. E tudo isso em base na frase do anjo que falou: bem-aventurado és vós entre as mulheres. Ou então ela é a bem-aventurada, ela é a bem-aventurada. Deus não falaria isso para mais ninguém, porque ela é especial. E aí entronizaram ela, realmente, literalmente a entronizaram. Só que o que Jesus fala aqui é que essa mulher, ela veio fazer exatamente esse tipo de devoção a Maria. Né? Bem-aventurada é o ventre que te trouxe. Bem-aventurada a mulher bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E aí Yeshua corrige aquela mulher e fala: não, você está enganada. Bem-aventurado é quem faz a vontade do meu Pai. Bem-aventurado é quem ouve as palavras do meu Pai e as guardam. Ou seja, por que Maria foi bem-aventurada? Maria foi bem-aventurada porque ela ouviu a palavra de Deus através do anjo e ela obedeceu. Ela se submeteu à autoridade dele. E o que Yeshua está declarando aqui é que qualquer um de nós pode se colocar no mesmo nível de Maria, que era humana como nós, que estava sujeita ao pecado tanto quanto nós, mas ela ouviu a palavra de Deus e ela obedeceu.
Então ele corrige aquela mulher e fala, não, você não tem que exaltar a minha mãe. A minha mãe, ela cumpriu o papel dela porque ela ouviu e obedeceu. Mas você quer ser bem-aventurado como ela? Escuta e obedeça. Então isso é algo que, infelizmente, aqueles que enaltecem, exaltam e até mesmo adoram, né, eles usam o termo veneram para tentar falar que não é idolatria, que veneram Maria, eles ignoram que o próprio Yeshua não a venerou e não a colocou acima de ninguém. Muito pelo contrário, ele falou que qualquer um de nós pode chegar ao status dela. Como? Ouvindo a palavra de Deus e obedecendo, porque foi isso que ela fez, nada além disso. Continuando, versículo 29 a 36 de Lucas 11. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que é em ti não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quanto a candeia te ilumina com seu resplendor. A irritação de Yeshua aqui é com o fato de que anteriormente a gente já havia lido que as pessoas, quando ele estava expulsando ali o demônio, e as pessoas começaram a acusá-lo de expulsar o demônio em nome de Beuzebu, eles já começam a pedir a ele um sinal. Então nos dá um sinal. E o que Yeshua chama a atenção deles aqui é o seguinte, olha, Nínive, que era uma cidade pagã, eles não precisaram de um sinal para se arrepender. A palavra que Jonas levou até eles foi suficiente para que eles reconhecessem os seus pecados e se arrependessem deles. E isso vai fazer com que os ninivitas, eles tenham autoridade para, no dia que essa geração ressuscitar, eles possam julgar vocês e condenar vocês. Porque eu que sou o verbo que se fez carne, eu que sou filho do Deus vivo, eu vim para poder dar testemunho das palavras dele e vocês não querem me escutar. Por quê? Porque a única coisa que vocês pedem são sinais. Então, se vocês pedem algum sinal, o sinal que eu mostro para vocês é o seguinte, escutem as minhas palavras, se arrependam dos seus pecados e retornem para o Pai. Agora, se vocês não estiverem dispostos a fazer isso, o juízo que virá sobre vocês será muito mais severo do que o juízo que viria até mesmo sobre Nínive. E aí ele fala a respeito das trevas. A gente viu quando ele estava em Hanukkah, que ele fala que ele é a luz do mundo. Ele veio para poder trazer a luz e quando você traz a luz e coloca a luz dentro de uma sala, o que a luz faz? Ela dissipa as trevas. Ela joga as trevas para fora. Né? Onde aquela luz conseguir alcançar a dimensão dela ali, aquele quarto vai estar completamente iluminado. E aí ele vira para eles, né, e fala para eles, olha, vocês não conseguem entender a minha palavra e vocês buscam por sinais, independente da quantidade de sinais que eu já manifestei, e vocês continuam ignorando esses sinais e pedindo novos sinais, é porque aquilo que existe dentro de vocês é trevas. Não existe lugar dentro de vocês para que uma luz realmente traga a vocês o conhecimento da verdade. Então ele fala para eles, se a luz que está em ti são trevas, né, ele diz aqui, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Então, é a intenção de vocês que estão me pedindo um sinal, que é uma intenção má, vocês não estão verdadeiramente querendo conhecer a verdade,
é que faz com que vocês vivam em trevas. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E, infelizmente, essa era a realidade daquelas pessoas. E a palavra de Deus, ela nos fala que a lei de Deus, ela é uma luz que nos guia pelos caminhos. Ela é aquela que nos dá o discernimento do certo e do errado. E a gente vê durante todo o ministério de Yeshua que o confronto dele com, principalmente os fariseus, que muitas vezes estavam ali ao redor dele, e esse aqui era mais um exemplo disso, a gente vai ver logo à frente, ele deixa claro para eles o seguinte, que o que está impedindo vocês de verem é que vocês não estão... Aquilo que habita dentro de vocês não é a palavra do meu Pai. Aquilo que habita dentro de vocês é um sistema religioso que te dominou de uma maneira tão grande que vocês não conseguem mais ver nada. Essa semana eu estava com o meu filho e eu estava fazendo um trabalho, meu filho estava junto comigo e tinha uma criança judia, mais ou menos dos seus 14 anos de idade, que morava na casa de frente e todas as vezes que eu estou ali, ele vem ali e fica me rodeando. E ele chegou para mim pela segunda vez, uma vez ele já tinha me perguntado um tempo atrás, por que eu usava tzitzi. E quem está aqui comigo sabe, né, quem está assistindo essa série há muito tempo sabe o que é a tzitzi. E aí eu expliquei para ele, falei, olha, é porque eu creio na obediência aos mandamentos de Deus. Ah, mas então por que você não está usando a kippá? Aí eu falei, porque a kippá ela não está na lei de Deus. E aí ele falou, tá na lei de Deus. Aí é uma criança, então eu falei, eu não vou discutir com uma criança, né? Ele falou, deixa eu ver a sua tzitzi. E aí eu levantei a minha blusa e a minha tzitzi estava presa no cinto ali, no local onde a gente passa o cinto na calça. E ele falou, não, isso aí não é uma tzitzi. A tzitzi você tem que ter uma veste. Você tem que ter a roupa e ela tem que estar na roupa. Aí eu falei, mas isso não está na Torá. Está na Torá sim. E aí ele vira para o meu filho e falou para o meu filho, e por que você não está de kippá? Aí eu falei, ele não está de kippá, mas na escola onde ele vai, ele usa kippá, porque ele vai numa escola de judeus. Mas a sua escola tem meninos e meninas na mesma escola? E aí o meu filho falou, tem. Aí ele falou, não, então não é uma escola de judeu, porque a Torá proíbe ter menino e menina na escola. E aí ele começou a falar um monte de coisa. Sua mãe tem cabelo raspado? Não, minha mãe tem cabelo natural. Não, então ela não está obedecendo a lei, porque a Torá fala que tem que raspar a cabeça. E tudo aquilo que aquela criança falou era judaísmo. Nada, absolutamente nada está escrito na Torá. Mas tudo que ele falava, ele repetia. Isso está na Torá, isso está na Torá, isso está na Torá. Por quê? Porque ele está sendo ensinado já desde criança que tudo aquilo que parte da boca de um rabino partiu da boca de Deus. É igual àquilo que saiu da boca de Deus. Então todos os livros que ele tiver na casa dele, que foram escritos pelos rabinos, pela denominação religiosa em que ele cresceu nela, é como se aquela religião fosse a própria palavra de Deus. E a mente dele, ela está sendo tão lavada por essa doutrina baseada em tradições e doutrinas de homens, que ele não consegue discernir entre o que é Deus e o que é religião de homens. Ele não consegue ver isso, principalmente porque ele é uma criança. Agora, ele vai crescer e a cada dia eles vão colocando mais coisas desse tipo na cabeça dele. A vida dele é estudar. A aula dele começa às 7 horas da manhã e vai até 8 horas da noite, todos os dias, de domingo a sexta-feira. A vida dele é isso. E eles vão armazenando religião, vão socando cada vez mais religião na cabeça dele. Até que chega um ponto de que não existe mais espaço para a luz de Deus. A única coisa que tem é religião de homens. Aquela mente dele está tão dominada por judaísmo que qualquer coisa que você tentar colocar ali, uma fagulha de luz que é a lei de Deus, que é a verdade de Deus, ele vai rejeitar e falar, não, ela não se encaixa aquilo que o rabino... Ele chegou a virar para mim e falou assim comigo, mas quem te ensinou essas coisas que você está falando? E aí eu não ia falar com ele que era Yeshua, que é o Messias, eu não ia falar porque é uma criança. E eu vou respeitar a autoridade dos pais dele, não creio que cabe a mim falar isso com uma criança. E aí eu virei para ele e falei assim, não, ninguém. Aí ele falou assim, você inventou então? Aí eu falei, eu inventei. E ele não sabe que, infelizmente, aquilo que ele está acreditando foi inventado por homens e o está tornando cego. A luz que está dentro dele são trevas. E é a mesma realidade que o povo de Israel vivia naquela época. Por isso Yeshua fala para eles, olha, se tivesse alguma luz dentro de vocês, vocês conseguiriam entender o que eu estou falando. Porque o testemunho que eu estou dando não é meu. A gente viu isso em episódios anteriores. Eu não vim para dar testemunho de mim mesmo.
Eu vim para dar o testemunho daquele que me enviou. As minhas palavras, elas mostram quem eu sou. Né? Eles chegam a virar para ele, a gente viu também em episódios anteriores, ele chega a virar para ele assim, se você é o Messias, fala para a gente que você é. Aí ele vira e fala assim, eu já falei, vocês não acreditam. As minhas palavras, elas dão testemunho de mim, porque eu falo aquilo que o Pai mandou eu falar. Elas dão testemunho. E ainda assim, eles continuavam cegos, não conseguiam ver nada. Por quê? Porque foge do que o sistema religioso deles permite acreditar. E isso não vale só para o judaísmo, isso vale para o cristianismo, é a mesma coisa. Por exemplo, eu citei aqui o caso de Maria. Se você for conversar com um devoto ou uma devota católica, não interessa quantos textos bíblicos você vai mostrar que se ajoelhar diante de uma imagem é um ato de adoração e é pecado, que ela vai virar e falar, não é, é veneração, é respeito, é porque ela é a mãe de Jesus. Não adianta. Enquanto não entrar um pouquinho da luz de Deus ali para destruir aquelas trevas que foram colocadas ali pelo sistema religioso, ela não vai enxergar nada, porque ela está vivendo em trevas, cega por um sistema religioso baseado em tradições e doutrinas de homens. Da mesma forma, dentro das religiões, das denominações protestantes, quando você vai falar qualquer coisa a respeito da guarda do sábado, a respeito do fazer a distinção entre o puro e o impuro, a pessoa de imediato, ela, não é assim, não é assim. Jesus trocou o sábado para o domingo. Cadê? Me mostra nas Escrituras, me mostra no Novo Testamento. Qual o texto que fala isso? Não existe, mas mudou. Mas mudou. Na cabeça deles mudou. Eles estão em trevas, porque todas as janelas, todas as gretas do cérebro estão abarrotadas de doutrinas e tradições de homens e não entra luz nenhuma. E a luz que deveria entrar ali é a luz da lei de Deus. Provérbios 6, 23 nos diz assim, porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repressões da correção são o caminho da vida. Portanto, se você quer que as suas trevas se tornem em luz, você tem que deixar que o mandamento e que a lei tenham um lugar dentro da sua vida. A partir do momento que a verdade de Deus se revela a você, como disse o próprio Yeshua, e a gente viu isso também em episódios anteriores, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando entra uma primeira fresta de luz por uma greta, aí você fala, opa, peraí, parece que alguém me ensinou alguma coisa errada. E aí você começa a buscar, né, a mexer, que luz é essa que está entrando aqui? Eu estou começando a entender o sábado de uma maneira diferente. Será que realmente tem alguma coisa de errado em guardar o sábado? Sábado é o mandamento mais repetido em todo o Antigo Testamento. Será que isso virou algo ruim para Deus? E aí você vai mexendo e aquela gretinha vai se abrindo, vai entrando mais luz, vai entrando mais luz. E aí você começa a questionar, será que Deus realmente não se importa de eu comer aquilo que ele declarou abominável? E aí você começa a ir em textos bíblicos que mostra profeticamente, no retorno de Yeshua, ele destruirá aquele que come o porco, o rato e aquilo que é abominável. Aí você falou, opa, peraí. Aí você vai lá em Isaías 56, e Isaías 56 fala que bem-aventurado é o estrangeiro que tem prazer no meu sábado, que abraça a minha aliança. Aí você falou, opa, peraí, isso é para mim? Eu sou estrangeiro, mas eu achava que era para o judeu. E aí cada vez que você vai descobrindo a lei de Deus, essa fresta, ela vai se abrindo e mais luz vai entrando e ela vai te conduzir a um caminho de vida. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 19, 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você quer ter olhos iluminados? Aprenda a palavra de Deus, aprenda a lei de Deus, compreenda como que a lei de Deus se aplica na sua vida e você terá luz. Se livre do sistema religioso criado por homens, que rejeitam a lei de Deus, ou que modificam e que alteram a lei de Deus, que acrescentam ou que diminuem da lei de Deus. Rejeita isso. Isso aí traz cegueira. Mas a obediência aos mandamentos de Deus, ele vai te trazer luz, ele vai te mostrar o caminho para a vida, ele vai te dar a direção certa. Isaías 8, 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles.
Então, quando Yeshua condena aquelas pessoas por estarem em trevas, por não compreenderem, por pedirem sinais, mesmo ele tendo feito vários sinais, por ignorar os seus ensinamentos e as suas palavras, ao contrário do que os ninevitas fizeram, escutaram a palavra de Jonas, não precisou Jonas fazer nenhum milagre, nenhuma maravilha. A partir do momento que Jonas expôs o pecado, eles reconheceram o pecado e se arrependeram. Mas em Israel era diferente. Aqueles que estavam ali a todo momento atormentando a vida de Yeshua, eles não queriam escutar. Por quê? Porque não existia luz neles. E a luz que estava neles, porque não existia obediência à lei e aos mandamentos, e a luz que estava neles, portanto, na verdade eram trevas. Continuando, evento 3. Yeshua janta com um grupo de fariseus. Lucas 11, 37 a 54. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa, mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Nós sabemos muito bem por que ele se admirou aqui. Não é que Jesus era porco e ele não queria lavar a mão e ele comia com a mão suja. Não era isso. Ele não se lavou segundo o ritual dos fariseus. Ele estava dentro da casa de um fariseu, convidado por um fariseu. E o que ele deveria fazer, segundo o fariseu? Pegar a canequinha, jogar na mão, jogar na outra, fazer uma oração, obrigado Deus por ter nos dado o mandamento de lavar a mão. E o que Jesus fez? Provavelmente foi lá, enfiou a mão dentro da vasilha, esfregou uma mão na outra e sentou. E eles olharam e falaram, o que é isso? O que esse cara está fazendo? Ele não está respeitando as nossas tradições? E aí a gente vê que logo em seguida, o que acontece? Começa uma discussão. Justamente porque ele não lavou a mão do jeito que eles gostariam que ele lavasse a mão. E aí começa um debate. Versículo 39 a 44. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas, e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os que sobre elas andam não o sabem. Então aqui Yeshua critica a hipocrisia do sistema religioso deles, esse sistema que acrescentava e que diminuía e que modificava a lei de Deus, expõe a hipocrisia dele e ele chega a falar o seguinte, essa última parte aqui, às vezes ela passa despercebida porque ela não nos dá a correta compreensão, mas ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. O que isso quer dizer? Se você tiver contato com um local de algum morto, segundo a lei de Deus, você se torna impuro. Então o que ele está falando é o seguinte, olha, aqueles que se relacionam com vocês, eles não percebem, eles não têm a dimensão do que significa se relacionar com vocês. Porque ao se relacionar com vocês, na verdade, eles estão se tornando impuros diante do Pai. Por quê? Porque eles estão sendo levados a transgredir os mandamentos. Eles estão sendo levados a se submeter à autoridade do homem, em vez da autoridade de Deus. Então, na verdade, vocês funcionam como se fosse um túmulo escondido, onde a pessoa não sabe que aquilo é um túmulo, e ela tem contato com aquilo, e sem que ela saiba, ela está se tornando impura por estar tendo contato com aquele túmulo. Vocês são a mesma coisa. O sistema religioso de vocês funciona exatamente dessa maneira. E aí ele continua, versículo 45, Lucas 11, 45 a 54. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens em cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós, que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentes nas obras dos vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus, profeta e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros,
para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave do conhecimento, vós mesmos entrastes e impedistes os outros de entrarem. E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe cilada e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. O resultado da religiosidade, né, da religiosidade hipócrita, é justamente essa. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os outros de entrar. Então é aquilo que eu havia citado antes. Vocês funcionam como se fosse um sepulcro escondido. Vocês estão conduzindo pessoas a um estado de perdição, a um estado de impureza, e as pessoas não têm nem noção que elas estão sendo contaminadas por vocês. Mas é isso que vocês são. Vocês nada mais são do que aqueles que impedem as pessoas de chegarem ao conhecimento, e vocês não entram e impedem aos outros também de entrarem. Infelizmente, é esse o caminho que aquele menino ortodoxo que conversava comigo está sendo vítima, né? Infelizmente. Mas ele é uma criança criada por uma família de ortodoxos. Essa é a realidade dele. O triste é quando pessoas adultas que têm o conhecimento de Yeshua e acabam se deixando enganar por esse sistema. Que eles não entram e nem te deixam entrar. Que acabam admirando eles de uma maneira que de pouquinho em pouquinho eles vão os contaminando até destruir a fé do Messias. Isso é que é algo cada vez mais preocupante. Evento 4. Yeshua ministra a uma multidão. Lucas 12, 1 a 13, 9. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não é a primeira vez que Yeshua fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E ele novamente fala a respeito disso aqui. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre o telhado será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceites, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que a muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quanto vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha dizer. Então, Yeshua aqui ele adverte a população com relação à perseguição que eles iriam sofrer por parte do sistema religioso. Então ele deixa claro para eles aqui, né, para se acautelarem do fermento dos fariseus, e ele vira para eles e fala com eles, mas não temam a eles. Não temam aquele que pode tirar a sua alma, né, pode tirar a sua vida, mas não pode te lançar no inferno. Tema mais aquele que pode te lançar no inferno. Ou seja, foque em obedecer a Deus e não tenha medo de desobedecer os homens que podem e que vão te perseguir. Alguns de vocês vão morrer por causa da perseguição deles. Outros de vocês vão ser expulsos das sinagogas. Outros de vocês serão rejeitados pelos seus próprios familiares. Serão criticados pelos seus próprios familiares. Mas não se preocupem com isso. Preocupem primeiramente em agradar aquele que tem o poder de não só destruir o seu corpo, mas de lançar
o seu espírito no inferno. É isso que vocês têm que focar. Então ele diz, acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lá em Mateus, ele fala, né, que o fermento dos fariseus são a sua tradição, são as suas doutrinas. Aqui ele fala que o fermento dos fariseus é a sua hipocrisia. Portanto, nós podemos dizer que a tradição, a doutrina dos fariseus é igual à hipocrisia. Por que é igual à hipocrisia? O que é hipocrisia? Hipocrisia é você dizer uma coisa e fazer outra coisa. É você ter duas caras. Esse é o sentido de hipocrisia. E o que os judeus diziam? Nós estamos obedecendo a Deus, mas na prática eles não estavam obedecendo a Deus. E isso era resultado do quê? Da doutrina deles. Então quando ele fala aqui, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é exatamente a mesma coisa que ele disse anteriormente lá em Mateus, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a sua doutrina. Por quê? O que é a doutrina deles? Eles falam que obedecem a Deus, mas não obedecem. Eles fazem, na verdade, a vontade do pai deles, que é o diabo, que é mentiroso desde o princípio. Essa é a realidade que eles vivem nela. Continuando, versículo 13 ao versículo 31 de Lucas 12. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É lógico que o texto aqui, Yeshua não está falando contra acumular riqueza. Né? A gente vê a história de Abraão, a gente vê nas próprias bênçãos da lei de Deus, uma das bênçãos que Deus promete para aqueles que são fiéis é a abundância. Mas o que Yeshua está alertando aqui é para aquele que foca na abundância e ignora completamente a riqueza no reino dos céus. E aí ele continua e fala o seguinte, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comeis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber. E não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O título do estudo de hoje eu tirei justamente dessa passagem aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. E Yeshua não está dizendo aqui que nós devemos cruzar os nossos braços e deixar que vai cair tudo do céu. Né? Vai cair dinheiro na nossa conta bancária, vai parar alimento aqui para poder trazer, as nossas roupas serão entregues pela Amazon de graça na nossa casa,
os melhores equipamentos, nós vamos receber tudo de graça. Basta a gente focar apenas em servir a Ele. Não é isso que ele está falando. A gente tem que ir lá no texto, nos versos anteriores e entender qual que é o ponto que ele está colocando aqui. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. O que ele está alertando aqui é para as pessoas que elas passam a focar única e exclusivamente neste mundo e se esquecem das coisas de Deus. Este é o grande problema. Ele não está falando que nós não temos que trabalhar para conquistarmos. Ele não está falando que nós temos que buscar objetivos na vida. De maneira nenhuma. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de que pessoas foram abençoadas por Deus e que trabalharam grandemente para poder conquistar aquilo que elas tiveram. Se dedicaram não só a Deus, mas se dedicaram também ao seu trabalho, à sua família, aos seus afazeres, para conquistar aquilo que eles conseguiram. Então não é isso que Yeshua está falando, que nós não devemos fazer nada. O que ele está falando é que nós não devemos nos desesperar ao ponto de deixar que a busca por essas coisas, elas de alguma maneira possam comprometer a nossa responsabilidade de viver uma vida fiel diante de Deus. Porque no final é Ele quem nos sustenta. Eu posso virar e ter as melhores ideias do mundo. As melhores ideias do mundo. Para poder criar, sei lá, o melhor aplicativo do mundo, a melhor rede social do mundo que vai me tornar um milionário segundo os parâmetros desse mundo. E Deus pode simplesmente virar e falar assim, eu não quero isso para você. E tudo aquilo que eu planejei, que eu dediquei a minha vida, as minhas horas, virando noites, que eu comprometi o relacionamento com a minha própria família, com os meus próprios filhos, Deus simplesmente faz aquilo desaparecer da noite para o dia. Por quê? Porque é Ele que está no controle de tudo. Então, o que Yeshua está chamando a nossa atenção aqui é o seguinte, primeiramente, esteja atento à vontade do Pai para a sua vida, esteja atento ao seu relacionamento com o Pai, porque se o seu foco estiver nele, Ele vai te direcionar para onde que você tem que ir. E à medida que você for tentando construir os seus projetos de vida, aquilo que não for da vontade dele, vai chegar um momento que ele vai te mostrar. Isso não é para você ir por aqui, é para você ir por ali. E ele vai te conduzir, e ele vai te acrescentar. Porque se você estiver fora da vontade dele e não tiver acumulado tesouros no céu, buscando primeiro o reino dele, você pode fazer vários planos, e na hora que você virar e falar assim, estou finalmente preparado para colocar em prática aquilo que eu criei nos últimos 10 anos da minha vida. E aí você recebe aquela mensagem, né, que falou aqui, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem vai ficar? Então o que Yeshua está chamando a atenção aqui é para isso. E direi à minha alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Continuando, versículo 32 a 48. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Está tudo conectado. Ele fala lá daquele cara que estava só juntando, pensando em juntar riqueza para ele. Ele fala a respeito da gente não se preocupar com as nossas necessidades básicas, porque o Senhor está sempre atento. O nosso foco tem que estar nele em primeiro lugar, e as outras coisas são resultado disso. Né? Ele não fala ali que não se preocupe com isso, porque você não precisa ter isso. Ele não fala, ele fala, eu sei que você precisa disso, mas não preocupa com isso. Preocupa primeiramente comigo. É isso que você tem que focar. E aqui ele fala, não temeis, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ou seja, não se preocupa, você tem uma herança com o Pai que ninguém nesse mundo jamais vai ter. Nenhum dos grandes e poderosos hoje do planeta, seja Bill Gates, seja sei lá quem mais, o Benson lá da Amazon, ou Zuckerberg, ou qualquer um que seja, aquilo que eles conseguem ter hoje não chega aos pés daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? A palavra Paulo, ele fala isso de maneira bem clara, né? Que a nossa mente, a gente não consegue sequer imaginar
Se você conseguir imaginar, é porque não é de Deus. Não chegou ao ponto de Deus. Porque o texto fala, nós não conseguimos imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, por mais maravilhoso que você conseguir imaginar, você pode chegar à conclusão seguinte, não. Então, se eu conseguir imaginar algo tão maravilhoso, é porque o de Deus é além disso, porque eu consegui imaginar. E eu não seria capaz de imaginar. Então, o que ele está alertando aqui é o seguinte, gente. Você tem algo tão grandioso, você vai jogar esse algo grandioso por causa de repente, um prazer que você vai viver aqui nessa terra durante 40, 50 anos? Você tem a eternidade. Você tem o reino preparado para você. Então, se for necessário, de repente, até mesmo abrir mão de viver uma vida confortável, como Paulo fala, né? Eu estou preparado para viver tanto na abundância quanto na falta. E se às vezes o propósito de Deus para a sua vida é te conduzir a uma vida mais simples e mais humilde, e a realidade que você vai ter que viver vai ser aquela, gente, procure primeiramente o reino dos céus, foque nele, seja fiel a ele, porque na eternidade você tem o reino para você. Na eternidade. Compare eternidade com 40, 50, 60, 80 anos que nós podemos viver nessa terra. É nada. A vida aqui ela é nada. A gente tem que ter consciência disso. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros nos céus que nunca acabam, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, se o seu objetivo estiver nas coisas terrenas, vai chegar um momento que você vai esquecer de Deus. É resultado. Por quê? Porque o seu coração vai seguir aquilo. Então, se ali tiver o seu tesouro principal, vai chegar um momento que as coisas de Deus vão ficar sempre para depois. Eu vejo algumas pessoas que passaram por isso. Tem algumas pessoas com quem eu já convivi, que chegou um momento em que eu cheguei a compartilhar com elas algumas coisas a respeito da lei de Deus, e elas olharam e falaram, gente, isso faz sentido. Realmente isso faz sentido. E elas ficaram curiosas para ouvir mais. E o trabalho que ela fazia era basicamente aos sábados. Ela trabalhava com um tipo de serviço que a maioria dos clientes dela eram aos sábados. E quando eu percebi que quando ela... Percebi não, porque ela me falou isso. Ela me falou isso. Ela virou para mim e falou comigo, gente, mas se eu tiver que aplicar isso na minha vida, eu vou ter que mudar completamente a minha vida, porque eu não vou poder mais exercer a minha profissão, porque a minha profissão é basicamente aos sábados. Ela não existe fora dos sábados. E é uma verdade. E hoje, quando eu vejo essa mesma pessoa, ela chegou a fazer parte do nosso grupo, quando a gente estava no WhatsApp, e aí depois de um tempo ela mandou uma mensagem para mim falando, eu estou muito ocupada, estou muito atarefada, eu vou sair do grupo por um tempo, mas depois eu volto. E ela saiu do grupo, e hoje a única coisa que eu vejo dela nas redes sociais é enaltecer o dinheiro, enaltecer o luxo, enaltecer o quanto ganho, o que eu tenho, as pessoas com quem eu convivo. O foco virou esse mundo. Virou o que esse mundo pode te oferecer de prazer. E realmente, quando você olha, você fala, nossa, gente, que maravilha. Nossa, olha essa pessoa, olha que coisa maravilhosa. Olha o tipo de ambiente que ela está frequentando. Olha o tipo de pessoas que ela está se relacionando. E realmente ela está tendo muito sucesso. Fruto do trabalho dela. Parabéns. Mas será que se ela tivesse focado em Deus, Deus não daria algo maior para ela, até mesmo nessa vida? Porque a palavra de Deus, ela fala, mesmo nessa vida eu posso te abençoar. Será que Deus não daria? Mas aí a pessoa passa a focar mais no desejo do coração do que na vontade do Criador. No amor que nós temos ao Criador. O amor pela vida neste mundo e pelo dinheiro deste mundo, ele se torna maior do que o amor daquele que nos salvou, daquele que é o nosso Deus e que tem autoridade sobre a nossa vida. Então eu consigo ler isso aqui e visualizar na vida de algumas pessoas. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana e estava falando com ela a respeito de alguns planos para mim continuar alguns dos meus estudos. E aí ela me questionou, você deveria ter feito isso há muito tempo atrás e tal. E eu vi que no semblante dela
ela ficou muito feliz, ela não falou de maneira clara, mas eu vi que ela ficou muito feliz na possibilidade de eu dar um avanço em termos profissional, em termos de conhecimento e etc. Mas, infelizmente, são praticamente 16 anos que eu estou fora do Brasil. Nesses 16 anos, Deus, apesar das dificuldades, apesar do estilo de vida de imigrante, que não é uma vida fácil, fazendo trabalhos de nível baixo, né? Trabalhei de tudo aqui, trabalhei limpando banheiro de estádio de futebol. Imagina o que você encontra lá dentro. E eu trabalhei isso durante alguns anos, de limpeza, de tudo quanto é tipo de coisa, mexendo com lixo, tudo que você imaginar. Trabalhei. E às vezes a natureza humana olha para aquilo e fala, gente, mas o Marcelo ele é um cara inteligente, ele poderia estar fazendo algo melhor, ele poderia estar focado em algo melhor. E eu, quando eu olho para trás, eu vejo que todo esse processo que eu passei por ele, eu estava em uma outra escola, que não era uma escola desse mundo. Era uma escola lá de cima. Porque durante esse período, foi o período que eu tive tempo para aprender o que eu estou compartilhando com vocês hoje. Se não fosse o que eu passei nos últimos 10 anos, e eu tivesse focado na minha carreira profissional, com certeza eu não estaria aqui hoje diante desse telefone aqui, fazendo essa transmissão ao vivo. Talvez eu estaria ainda vivendo na ignorância com relação à lei de Deus, vivendo dominado por um sistema religioso, mas talvez eu estaria tendo um sucesso profissional na minha vida extraordinário. Agora, para quê? Para daqui 30 anos acabar? E sabe-se lá para onde que eu ia depois disso? Então, pelos olhos humanos, eu vejo, por exemplo, na minha conversa com a minha própria mãe, eu vejo que o foco dela estava no... Nossa, você já poderia ter se sobressaído profissionalmente há alguns anos atrás. Você perdeu tempo. E no meu ver, eu não perdi tempo. Porque tudo aquilo que eu fiz até hoje, eu investi no meu tesouro lá no céu. Porque eu não só adquiri o conhecimento, mas eu estou passando esse conhecimento para frente. Eu estou servindo ao reino, levando a mensagem do Evangelho de Yeshua para aqueles que também, como eu, até algum tempo atrás, estavam sem entendimento. E eu sei que isso está preparando para mim um tesouro lá no céu. Mas eu também sei que vai chegar o momento em que Jeová vai me dar a oportunidade de usufruir de alguma coisa aqui na terra. E se não der, paciência, ele é meu Deus. Ele tem o controle da minha vida está nas mãos dele. E até o último dia, o meu foco principal, primordial, é servir a ele. Nada que aparecer na minha vida, que possa me oferecer qualquer tipo de privilégio nesse mundo, qualquer tipo de crescimento profissional neste mundo, eu vou deixar que ele substitua o meu relacionamento com o meu Deus e a minha responsabilidade de andar em fidelidade aos mandamentos dele. Eu sei que no mundo de hoje, por exemplo, eu citei o exemplo aqui da pessoa que fazia parte do grupo e que abandonou o início da caminhada porque ela viu que ela teria uma barreira muito difícil para superar, que era ter que abandonar a profissão dela, que praticamente, abandonar o negócio dela, que praticamente só tem clientes aos sábados. E eu sei que na realidade que a gente vive no mundo hoje, isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. Mas a questão é aonde que está o nosso coração? Aonde que está o nosso coração? Aonde que nós estamos mais preocupados em adquirir tesouro? Aqui nesse mundo, que amanhã acaba? Pode acabar amanhã. Quantas pessoas que nós estamos vendo aí, que até uma semana atrás estavam saudáveis, e hoje, infelizmente, partiram por causa de um vírus que veio sabe-se lá de onde. E a gente vai ficar preso a isso aqui? E focar nisso aqui? E virar e falar, não, mas eu sirvo a Deus, mas, entendeu? Não dá para fazer 100%, né? Porque se for para fazer 100%, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa na minha vida. E o que eu falo para vocês é o seguinte, qualquer coisa que se oponha à palavra de Deus, ela tem que ser rejeitada. Existem coisas que não se opõem. Vai lá e faz. E vai pedindo ao Senhor discernimento se realmente é aquilo que precisa ser feito e etc. Né? Isso não nos impede de tomar decisões na vida.
Agora, se você sabe que aquela decisão ela vai te colocar diretamente em uma situação de transgressão ao mandamento de Deus, à lei de Deus para a sua vida, aquilo tem que ser jogado de lado. Porque no momento que você permitir que aquilo entre na sua vida, você vai estar colocando um painel tampando uma janela. E aí a luz vai diminuir a entrada da luz. E aí aquilo ali vai te levar, às vezes, a virar e falar, mas eu já abri mão disso? Deixa eu abrir mão disso aqui também. Eu já fiz uma exceção para não ser tão radical em obedecer este mandamento, deixa eu ignorar esse mandamento aqui também. E aí você tampa uma outra janela. E aí na hora que você assustar, já não tem mais luz dentro da sua mente, porque você já se fechou para tudo, porque o seu coração estava no que esse mundo pode te oferecer e não naquilo que Deus oferece no mundo que está por vir. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e aceso as vossas candeias. A gente falou da luz. Está tudo conectado. Lá no início dele falando, está tudo conectado. Estejam acesas as vossas luzes. O que é a luz? É a lei de Deus, é o mandamento de Deus. É ela que nos dá, ela que nos mostra o caminho, ela que nos dirige a vida. Esteja a luz acesa sempre. Sede vós semelhante aos homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aquele servo aos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. E disse-lhe Pedro, Senhor, dize essas parábolas a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Imagina, se você está cumprindo o seu papel de ser o mordomo do Senhor nessa terra, no momento em que ele retornar, ele vai te colocar acima de tudo que ele tem. O que ele tem? O universo. Ele tem pouco. Ele tem o universo que é dele. Toda a criação é dele. E ele vai te colocar sobre tudo isso. Mas você quer trocar isso por mais 30 anos de prazer nessa terra. A pessoa que fizer isso é porque ela não crê em Deus. A palavra de Paulo, né, diz que para que o homem agrade a Deus, primeiramente ele tem que crer que ele existe e é galardoador daqueles que o temem. Se eu prefiro trocar 30 anos desse mundo por viver na eternidade e receber o reino e ser colocado sobre tudo aquilo que pertence ao meu Senhor, se eu escolher, é porque na verdade eu não creio que um dia eu vou receber isso. Porque se eu cresce, eu não trocaria. Parece aquela... Quando eu era criança, tinha um programa do Silvio Santos, que a pessoa entrava na cabine e colocava um fone, e aí ele pegava um pirulito e um carro importado. E aí a pessoa tinha o carro importado, e aí ele falava, você quer trocar esse carro importado por esse pirulito? E a única coisa que a pessoa podia falar quando acendesse a luz vermelha ali na frente dela era sim ou não. Ela não sabia o que ela estava recebendo. E aí alguns saíam ali, já tinham pego vários prêmios maravilhosos e saía dali com um pirulitozinho na mão, porque falava, sim, sim. Aqui nós sabemos o prêmio. Nós sabemos. E o Senhor está gritando para a gente, você quer trocar uma eternidade na presença do Pai, sendo Senhor sobre tudo aquilo que pertence a Ele, por mais 30 anos nessa terra, e você não sabe o que vai acontecer? Às vezes são 30 anos de luta e provação, às vezes são 30 anos que você vai ficar enfermo numa cadeira de roda ou deitado numa cama vegetando, às vezes são 30 anos de muita riqueza, de muito luxo, de muita beleza, mas que vão acabar em 30 anos. Você vai trocar isso tudo por aquilo que está por vir? Se a gente falar sim para esse mundo, é porque a gente não acredita que o que está por vir é real. E aí é um problema de fé, que deve ser trabalhado na nossa vida
Porque tem alguma coisa errada. A gente não crê. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas os que o não sabem e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe se pedirá. Isso aqui é algo ainda mais sério. Porque ele está falando aqui é o seguinte, que se você sabe que o seu Senhor vem e você escolheu viver uma vida em desacordo com aquilo que ele esperava de você, você sofrerá muito mais do que aquele que não sabe que horas que ele vem e vive em desobediência. Espero que vocês tenham entendido. Você entendeu o que eu falei? Não. Se você sabe a que horas o seu servo... Ele deu a parábola aqui do Senhor que vai vir num tempo que ninguém sabe. Só que aí no final ele vira e fala assim, mas se você sabe... Né, o primeiro exemplo era, você não sabe que horas ele vem. E aí você é fiel. E aí quando ele chegar, ele vai te assentar na mesa e vai te servir e vai te colocar como senhor de tudo que ele tem. Eu não sei que hora que ele vem, mas eu vou ser fiel assim mesmo. Por outro lado, tem aquele cara que não sabe que ele vem e fica infiel. Está vivendo em desobediência. Ele vai ser açoitado porque o chefe chegou e ele foi pego em desobediência. Agora, se as pessoas sabem que hora o servo vem, que hora o Senhor vem, e ainda assim, de maneira intencional, elas vivem em desobediência, elas vão sofrer um castigo muito pior do que aquele que não sabia e era desobediente. Por isso que ele fala, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Ou seja, nós que temos hoje o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da mensagem que Yeshua veio trazer, que é uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, se nós, por algum motivo, nos deixarmos desviar o foco do Messias, da obra de Deus na nossa vida, da obediência aos mandamentos de Deus, para vivermos uma vida como o resto do mundo está vivendo, o castigo para nós é pior do que para eles. É pior do que para eles. É isso que o texto está dizendo. Se você sabe, se você conhece a verdade, e você acaba agindo como aquele que não conhece a verdade, a sua pena é pior do que a dele. Por quê? Porque a você foi dado conhecimento. A você foi dito, você vai reinar sobre o universo. Você vai estar acima de todas as propriedades do seu Senhor. E ainda assim, você escolheu viver em desobediência. O seu castigo vai ser pior. Porque a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Então, a nossa situação é ainda mais séria. E aí algumas pessoas poderiam até virar e falar assim, mas eu preferiria viver em ignorância. Se é assim, então, eu preferiria viver em ignorância. Não. Porque ao nos ser revelado a verdade, a nós foi dada a oportunidade de reinarmos eternamente. O que está na ignorância, de qualquer maneira, a única coisa que está reservada para ele é castigo. A única coisa. Um castigo leve, porque ele continuou na ignorância, mas é castigo. Mas para nós que foi revelada a verdade, foi nos apresentada a oportunidade de nos tornarmos reis. De vivermos como reis, juntamente com ele. Portanto, aqueles que dizem, eu preferia viver na ignorância então, o que você está falando é o seguinte, então eu preferia estar destinado à perdição. Porque quem é ignorante não vai ser salvo por causa da ignorância. Ele só vai ter um castigo menor.
Mas a quem foi revelada a verdade, você tem duas opções. Ou você tem a opção de permanecer fiel e herdar o que está prometido, ou andar em desobediência e sofrer um castigo pior do que os infiéis que estavam em ignorância. Então isso é algo que a gente tem que pensar. Chegando ao fim, Lucas 12, 49 a 59. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já não está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizei, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Lucas 13, 1 a 9. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que lhe falava dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre o qual caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitaram em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Nós somos a figueira. Nós somos essa figueira. E Jeová tem sido longânimo, misericordioso e nos dá a oportunidade de aprender a cada dia, de corrigir o que precisa ser corrigido na nossa vida, para que nós possamos produzir frutos para Ele. Mas vai chegar um momento em que, se a figueira não produzir frutos, ela vai ser cortada. E a gente sabe que quando ela é cortada, ela é jogada no fogo. Existem várias outras passagens nas Escrituras que falam a respeito disso. Da árvore que é seca, que não produz, ela vai ser o quê? Ela vai ser jogada no fogo. Portanto, Jeová tem sido misericordioso e nos dado essa oportunidade. Então, eu acredito que esse estudo de hoje, no qual nós devemos primeiramente focar no reino dos céus, ele nos dá essa oportunidade de reflexão, de cada um de nós olhar para dentro de nós e falar: o que está faltando em mim para que eu produza mais frutos, ou para que eu produza algum fruto? Talvez eu não produzi fruto nenhum até hoje. Às vezes está faltando a oração. Às vezes está faltando aquele tempo de virar e falar: olha, eu estou aprendendo muito a letra, mas eu estou deixando de lado o espírito. A palavra de Deus fala que a manifestação do poder do Espírito de Deus acompanharão aqueles que creem. Isso está acompanhando a minha vida? Existe uma manifestação do Espírito de Deus me acompanhando?
Se não existe, será que talvez seja porque eu não estou pedindo? Porque o próprio Jesus disse que se eu pedir, ele me dá do Espírito dele. Então é uma oportunidade a gente refletir sobre essas coisas. O que está faltando? Está faltando conhecimento? Porque eu não consigo compartilhar com as pessoas. Eu não consigo mostrar para as pessoas a verdade, porque, no fundo, eu vou ali no dia de sábado assistir o estudo e depois eu não estudo mais nada, não assisto mais nada, não procuro me informar, não procuro escrever e aprender. Simplesmente eu estou indo ali porque eu estou cumprindo um ritual que eu acho que eu tenho que cumprir no dia de sábado. Então é um tempo para a gente refletir no que está faltando dentro de nós, que tipo de adubo que a gente está precisando. É a oração? É o conhecimento? É os dois? Né? Para que eu possa começar a produzir fruto. Porque eu tenho que produzir fruto. Todos nós temos que produzir algum fruto. Porque se não produzir fruto, o Senhor vem e vai mandar arrancar essa árvore. E lembrando que, independente de qual seja a nossa necessidade, Jeová está sempre pronto a supri-la. E aí eu encerro aqui com o texto que a gente já leu. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas. Mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscais antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente encerra o nosso estudo de hoje, e eu fico aberto aí para perguntas, comentários, fico aí à disposição. Se alguém não entendeu alguma coisa que eu falei, fiquem à vontade para perguntarem. Tem alguém aí? Dá um joinha para mim saber que a transmissão ainda está indo, porque está tudo parado. Só eu que estou me movendo aqui. Deem um joinha, um tchau. O Tapias escreveu. Interessante que em Lucas 10, 41 e 12, 22, Yeshua falou sobre preocupação e ansiedade deste mundo. Situações diferentes, desde uma coisa pequena, como a situação de Marta, ou as riquezas, fama deste mundo. Isso quer dizer que devemos estar atentos a tudo ou qualquer coisa que nos afastar de buscar primeiro o reino de Deus. É justamente, tá? Isso aí mesmo. São, às vezes, as mínimas coisas. Né? Às vezes não é a riqueza, mas às vezes a gente se prende a pequenas coisas desse mundo que não sobra tempo mais para Deus, porque aquilo ali se torna mais importante para a gente. Então não é só a riqueza e a fama. É qualquer coisa que se coloca no caminho de Deus. Né? Primeiramente a gente tem que buscar Ele. Sem dúvida alguma. Aguardar aí, se tem mais algum comentário. Parece que não. Alguém mais? Alguém mais? Acho que não. Então acho que a gente vai encerrando por aqui. Se alguém estiver escrevendo alguma coisa, quiser fazer algum comentário, manda um joinha aí que aí eu vou saber. Mas a gente, caso contrário aqui, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço a vocês por terem aparecido, para a gente fazer o estudo junto. Compartilhem nas suas redes sociais. Você sabe, mais do que eu, que a gente não consegue encontrar material desse tipo aí nas redes sociais, principalmente em português. A Andréia mandou um joinha, mas eu não sei se ela vai fazer uma pergunta ou ela só mandou um joinha. Agora fiquei em dúvida. Escreve então agora, Andréia. Espera. Mas compartilhem.
Entendeu? Todos os estudos até a última semana já estão no canal do YouTube. Todos os estudos estão lá. Então compartilhem nas redes sociais de vocês. Entendeu? Se vocês não se sentem preparados para debater o tema com alguém, vira para a pessoa e fala com ela, não, assiste lá que você vai entender. Entendeu? E aí manda a pessoa para o YouTube. Mas vamos compartilhar. Entendeu? A gente tem que tentar alcançar o maior número de pessoas e o meu alcance é muito pequeno. O canal aqui do Facebook são cerca de 40 e poucas pessoas, o canal de YouTube são 60 e poucas pessoas, mas a visualização é muito pequena, as pessoas estão mais preocupadas com as coisas desse mundo do que realmente aprender. E eu entendo que também o fato dos estudos às vezes serem longos, algumas pessoas acabam, olha lá, 1h30, 2 horas, não vou assistir isso não. Mas é justamente porque o coração delas não estão, muitas vezes, naquela vontade, naquele desejo de realmente conhecer. Né? Eu estou começando a assistir um estudo aqui sobre a divindade do Messias. São 6 episódios de quase 2 horas cada um. Ontem à noite eu assisti um até meia-noite, hoje já assisti outro. Hoje cedo, depois que eu acabei o meu estudo, eu fui para a televisão e já assisti outro. Essa semana, com certeza, eu já acabo de ver as 12 horas de estudo. Estudo muito bom. Mas, infelizmente, as pessoas já estão acostumadas a assistir estudinho ali, pregaçãozinha de 45 minutos para levantar e ir embora da igreja. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer a nossa parte, vamos compartilhar, vamos ajudar as pessoas a terem acesso a esse tipo de informação, né? Vamos tentar crescer o nosso alcance. Isso é uma obra minha e suas. Né? A gente falou aqui a respeito do fruto. O fruto, às vezes, pode ser resultado disso. Às vezes você não tem a mesma facilidade e o mesmo nível de conhecimento que eu tenho para poder compartilhar essas coisas, mas você tem o seu dedo para clicar aí e falar, compartilha. Entendeu? Faça isso, compartilha. Vira um missionário das redes sociais. Gente, eu estou compartilhando, não deixem de ver. O estudo é muito bom, vamos lá, vamos lá. Você tá produzindo alguma coisa. Não é possível que apertar um dedinho para poder compartilhar a palavra de Deus, ninguém pode fazer. A Andréia colocou aí, essa passagem, como as demais da Bíblia, nos fazem refletir realmente onde está o nosso coração. Justamente, Andréia. A gente tem que estar sempre atento a isso, porque o desejo da nossa carne é muito fácil dos nossos olhos, né? A gente vê alguma coisa, eu quero aquilo ali. E aí nos fascina, e esse fascínio nos leva a perder o nosso foco. O nosso foco é o nosso Criador. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, que a gente vê que parece que cada dia o fim está se aproximando, e pode ser na nossa geração. Né? Quanto mais, aí nós vamos ficar preocupados ainda com as coisas deste mundo. Isso não deve nos impedir de buscar outras coisas. Mas nós devemos ter plena consciência. Nós não podemos deixar que essas coisas tomem lugar ou prejudiquem de alguma maneira o nosso relacionamento com Deus. Isso aí a gente tem que estar muito claro na nossa mente. Acredito então que a gente pode terminar por aqui. Shabbat Shalom para vocês. Quem está aí no Brasil, né, tem um resto de sábado ainda. O meu aqui daqui a pouco já vai, daqui a umas 2 horas já está acabando. Mas que Jeová abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. E a gente vai se falando, tá bom? Se Jeová nos permitir, semana que vem estamos aqui de volta para mais estudos. Fiquem na paz, um abraço para todos.